Então, agora, como eu havia prometido, para cada recurso que a gente explica numa primeira parte, temos a parte da legislação e a parte da petição do recurso. Então, eu queria mostrar para vocês, aqui no novo Código de Processo Civil, o seguinte, ó. Depois do agravo de instrumento, eu tenho esse agravo que eles chamam agravo interno. O que é o agravo interno? Contra a decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas quanto ao processamento as regras do regimento interno do tribunal. Existe a probabilidade, quando aquela decisão não é unânime e quando aquela decisão não unânime viola determinados bens jurídicos que possam causar um gravame à parte, a possibilidade do agravo interno. O que é o agravo interno? Ele é um recurso cabível de decisões de uma Câmara para um órgão colegiado, de uma sessão para uma turma, ou da turma para um órgão colegiado do STJ ou do Supremo. O que eu quero com essa interposição do agravo interno? É a uniformização do entendimento sobre aquele caso. Se daquelas 5 pessoas da sessão, da turma, ou daquelas 3 pessoas da Câmara isolada, eu tenho uma que pensa diferente, aquele pensamento diferente que causa um gravame para outras partes, ele tem que ser submetido ao pleno daquele tribunal. Então eu vou chamar todos os desembargadores, vou entrar com esse agravo interno, naquelas hipóteses que o regimento permite, para que todos os desembargadores se manifestem sobre aquele recurso, tá? Então, na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada. O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar no prazo de 15 dias. Então, o agravo interno também tem 15 dias para sua interrupção? Sim, 15 dias úteis. E as contrarrazões também têm que ser feitas em 15 dias úteis. É proibido ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo. Imagine que ele entra com agravo interno contra o teu voto que não foi unânime com o dela, e tu apenas transcola e copia o teu voto para indeferir o agravo. Isso não pode, porque está estipulado aqui no Código de Processo Civil. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, ou ao colegiado em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa. Cuidado, porque aquela decisão não unânime, submetida ao pleno do tribunal, pode gerar uma perda para aquela pessoa que está recorrendo, e isso vai fazer com que ele possa ser condenado ao pagamento de uma multa. E por que eles fazem isso, professor Franklin? Porque é uma forma do tribunal impedir aqueles recursos meramente procrastinatórios. Hoje em dia existe essa tendência, tá? Quanto ao agravo interno for declarado manifestamente inadmissível, pode haver o pagamento de uma multa. A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista. Então, se ele for recorrer com recurso especial ou com recurso extraordinário daquela decisão, ele tem que primeiro pagar a multa, pagar o preparo do outro recurso. Então, veja que a tendência moderna é fazer o máximo para que ele não recorra de forma a procrastinar as decisões judiciais. Bom, e aí eu mostro para vocês um modelo de embargo de divergência. Bom, embargo de divergência. Gente, até hoje tem gente que chama embargos infringentes.
O próprio projeto do juiz Sérgio Moro, que estipula medidas contra a corrupção, crime organizado e crimes praticados com violência ou grave ameaça, ele usa a expressão embargos infringentes. Então, lógico que com o tempo a gente vai mudando esse nome embargos infringentes para embargos de divergência, porque o nome está mais correto, né? Vamos reconhecer que o nome foi bem empregado. É um embargo quando houver uma divergência naquela turma, naquela sessão, naquela Câmara. Portanto, o nome embargo de divergência, me parece que o legislador, na minha opinião, acertou. Bom, primeiro, o que eu tenho que levar em consideração? Competência. Excelentíssimo senhor ministro presidente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ou Egrégio Supremo Tribunal Federal. Se eu tiver uma decisão a nível de instância superior, né? Se não, excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado, porque é uma decisão numa apelação, não é isso? Recurso especial, recurso extraordinário, número, por seu advogado, fulano de tal, por ser advogado e procurador, no recurso especial ou extraordinário, aqui eu estou dando um embargo de divergência no recurso especial, no recurso extraordinário. Se fosse na apelação ou na ação rescisória, que é o nosso caso que nós falamos na aula passada, eu diria apelação tal ou ação rescisória tal. Simples assim, só muda o nome das pessoas, mas é igual. Que move em face do fulano de tal, vem respeitosamente apresentar embargos de divergência, que faz tempestivamente com fundamento no artigo 1043 do Código de Processo Civil, nos artigos 266 e 267 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, no caso, ou do Supremo Tribunal Federal. Eu quero dizer para vocês que antes do Código de Processo Civil, o novo código, estipular o embargo de divergência, eu já dava aula de processo civil e já existia esse embargo de divergência no regimento interno do Supremo e no regimento interno do STJ. Por isso que eu estou colocando aqui, para que vocês vejam que já existia lá, tá? Esse embargo de divergência. Por quê? Porque a coisa mais fácil é ter uma divergência numa turma, numa sessão. Bom, aí você vai colocar acórdão embargado. Nesse acordo aqui, você vai explicar que aquela turma, que aquela Câmara divergiu sobre um determinado ponto. Porque se a decisão tiver sido unânime, não tem esse tipo de recurso, nós já vimos, né? Então, o embargante interpôs recurso de apelação em face do Tribunal de Justiça do Estado, cuja decisão pode ser assim, resumida. Aí você vai colocar a decisão. O embargante entrou com a rescisória, tarará, no Tribunal de Justiça do Estado, e a decisão não foi unânime. Por isso. O que você vai colocar no recurso é a decisão não unânime, a parte não unânime da decisão, tá? Nada obstante, o presente recurso, que se fundou na violação dos artigos tal, não foi provido sob a seguinte fundamentação. Você tem que mostrar que aquela parte da decisão não unânime, ela viola algum dispositivo. Se for uma norma infraconstitucional, dará ensejo ao embargo de divergência em recurso especial. Se for uma norma constitucional, embargo de divergência em recurso extraordinário. Se for uma norma eminentemente estadual, eu tenho embargo de divergência na apelação ou na ação rescisória.
Beleza? Tranquilo, né? Estão anotando aqui? Bom, aí o acórdão recebeu a seguinte ementa, você faz a citação da ementa. Na fundamentação destaca-se o seguinte, você destaca a fundamentação divergente aqui. Nada obstante, as percussentes razões, você, né, elogia as razões do cara que divergiu, né, douto, desembargador, nada obstante o esplendor da sua argumentação, mas não assiste razão, por isso. Você vai colocar aqui que a turma, ou acolhendo a Câmara, ou a sessão, tá? Tendo em vista a alteração de sua composição, julgou idêntica a matéria da seguinte forma. Se você tiver, e aí vamos lá. Eu falei que essas apelações, elas são julgadas numa Câmara isolada, uma Câmara reunida, dependendo da organização judiciária. Imagina que essa Câmara aqui tenha decidido que é vermelho. A Câmara aqui decidiu que é azul, a outra decidiu que é azul, a outra decidiu que é azul. Só tem essa Câmara aqui está decidindo de uma forma equivocada. Na hora que isso acontece, você vai juntar no teu embargo a turma, ou as outras turmas que estão decidindo sobre aquela matéria. Melhor ainda, pois não, pode ficar à vontade. Melhor ainda, se tu tiveres uma questão repetitiva, ou se você que tiver uma súmula vinculante. E se eu tiver uma súmula vinculante e aquela turma está decidindo de forma não unânime, contrário à súmula, ao contrário a uma questão já pacificada, eu posso fazer a citação aqui. Entenderam? Tranquilo? O acórdão paradigma. Vamos lá. O acórdão que é o acórdão paradigma, veja que é um pouquinho mais difícil aqui o embargo de divergência, né? O acórdão paradigma é aquele que eu vou usar uma comparação, né? Então aqui a divergência, ensejar a admissibilidade desses embargos. O acórdão paradigma está assim emendado, com a citação do repositório oficial de jurisprudência, aí vai citar. Essa corte tem decidido tem já decisões que no sentido de que realmente não é vermelho, é azul, tá? Então, na hora em que eu junto isso aqui, eu chamo esse acórdão de acórdão paradigma, que ele serve de comparação, por isso que ele é o paradigmático. Na razão da decisão, suscitou o relator, aí colocar a semelhança fática entre os acordos divergentes no resultado. Estou colocando aqui azul e vermelho para simplificar, mas é preciso que eu tenha uma situação em que as partes estão brigando por uma pretensão que já está sendo reconhecida pelas outras turmas, pelas outras câmaras, e que esta especificamente, que não é unânime, está decidindo o contrário. E aí você vai juntar aqui. É possível verificar claramente que tanto no acórdão recorrido quanto naquele aqui trazido à colação, a questão girou em torno do acórdão embargado, extrai-se a seguinte fundamentação, inicialmente no acórdão paradigma, posto que se fundou você coloca a fundamentação, dizendo que não tem razão de uma turma estar decidindo contrário, numa cor diferente das outras turmas, tá? Solução de divergência é ensejar o presente recurso, em que pese evidente semelhança fática, é possível verificar conclusões, nada obstante, diametralmente opostas. Com efeito, no acórdão embargado, decidiu-se, aí você vai dizer que essa turma aqui está decidindo vermelho, embora
a outra turma é azul, a outra turma é azul, a outra turma é azul. Se tiver, claro que não vai haver, dificilmente vai haver por súmula vinculante ou porque aí já não seria um erro muito crasso. O tribunal não vai cometer esse erro. Acredito que não. Mas se eu tiver uma decisão não unânime aqui, eu posso ter lá. Vamos dar um exemplo. Eu falei numa das aulas passadas sobre a questão da execução provisória da sentença após o julgamento do caso no segundo grau por um órgão colegiado. Saibam que, muito embora nós defendamos essa tese, esta tese ela não é pacífica. O Supremo Tribunal Federal, eu disse, decidiu 4 vezes sobre o assunto. Só que a última vez que ele decidiu, salvo engano, o placar foi 6-5. O que significa dizer que 5 votaram pela não execução provisória e 6 votaram pela execução provisória, dizendo que essa execução provisória não viola o princípio da não culpabilidade. Muito bem. Aí está o problema. Porque quando eu tenho uma divergência muito grande, como é o caso dessa que eu estou mencionando agora, o embargo de divergência, ou ele vai uniformizar esse entendimento, ou ele vai gerar mais celeuma, porque eu posso até ter um outro julgamento em que essa decisão se inverte, que está tão próxima. Se eu tenho só 2 ministros votando pela não culpabilidade, é uma coisa. Mas se eu tenho 5 ou 6, está quase empatado, é complicado. Mas o objetivo é isso, é forçar uma futura uniformização daquele órgão jurisdicional naquele entendimento, tá? Então, o pedido, os presentes embargos de divergência merecem conhecimento e provimento na exata medida em que resta amplamente comprovada a semelhança fática entre os acordos embargados e paradigmáticos, bem como a divergência total das consequências de ambos os acordos. Portanto, espera e requer embargante provimento do seu recurso para que prevaleça a tese do acordo paradigma, para que, você vai dizer, prevaleça a tese da execução provisória da sentença após o trânsito em julgado no segundo grau de jurisdição. Só para dar um exemplo, tá? E vai requerer a intimação do embargado para, querendo contrarrazoar no prazo de 15 dias, apresentar contrarrazões, aí coloca N termos, pede o deferimento, data, advogado, OAB, e você tem o seu acórdão feito. Deu para entender? Vamos dar só uma recapitulada rápida antes de encerrar? Não se esqueçam que eu tenho o acordo embargado, eu tenho o acordo paradigma e eu faço a citação das decisões não unânimes aqui, mostrando por que ela está em desacordo com outras turmas, outras sessões. Beleza? Pergunta, alguma dúvida, alguma pergunta?